Suave, aqui quem fala é o Vinícius e sejam todos muito bem-vindos ao Space Fiction. E eu espero que vocês estejam bem, porque hoje eu tô voltando com mais um vídeo do quadro Como Foi a Luta, que inclusive é o quadro que tem mais views aqui do canal, porque é o quadro onde eu narro as lutas de alguma obra. Mas enfim, como vocês viram no título, hoje eu vou contar como foi a maior luta de Jujutsu Kaisen, Sukuna vs Gojo, a luta entre os feiticeiros mais poderosos do mundo. Então vamos fazer o seguinte, antes de qualquer coisa, vou recapitular o que acontece um pouco antes, só para vocês não ficarem perdidos em algumas partes. Então assim, a luta começa depois, mas esse resumo aqui vai começar lá no capítulo 221. Mas, obviamente, vamos pra intro, daqui a pouco eu volto. "19 dias após Satoru Gojo ser selado, durante os eventos de Shibuya, os alunos dele e os aliados formados durante o jogo de abate têm um plano para tirá-lo da prisão. Mas como a Anjo estava preocupada com como podia estar o estado mental do Gojo lá dentro do cubo, já que o tempo para ele passaria diferente, eles decidem ir até as minas de Hiroko, na cidade de Saitama, para libertá-lo. Só que, assim que a Anjo utiliza sua técnica para abrir o selo do reino da prisão, o cubo desaparece. O Kenjaku tinha armado uma contingência para caso o Gojo fosse libertado. Então assim que o selo abriu, o reino da prisão foi enviado para uma zona de subducção a 8.000 metros de profundidade no oceano. Mas isso não dá certo. O Gojo causa um terremoto ao sair e em segundo ele já está de frente para o Kenjaku. E logo o Gojo diz para ele escolher bem suas últimas palavras, já que está à beira da morte. Então parte para cima. Mas no meio do caminho algo o interrompe. O Sukuna surge defendendo o Kenjaku e o Gojo percebe que agora o Sukuna está no corpo do Megumi. Então ele o ofende, o que acaba irritando o Uraume, que parte para cima dele. Mas o Gojo não dá a mínima e finaliza a luta com um golpe. Pensando então em evitar a morte do Megumi, Gojo propõe algo. Ele diz ao Sukuna que irão se enfrentar daqui a um mês, no dia 24 de dezembro. E depois ele resolve as coisas com o Kenjaku, já que o Sukuna estava o protegendo. Então o Kenjaku pergunta se ele acha que vai ganhar, o que nos faz voltar lá para o começo do mangá, onde o Yuji pergunta para o Gojo, e assim como ele disse uma vez para o seu aluno, que venceria o Sukuna, ele reafirma agora para a maldição no corpo de seu melhor amigo. Ele diz, eu vou vencer. Com a luta marcada, os dois lados começam a se preparar, começando pelo Sukuna, que antes desse encontro tinha o poder de 15 dedos, mas ele passou esse mês reunindo os que faltavam. Ao total ele tem 19, já que o último ele diz que provavelmente está com o próprio Gojo, já que assim o alto escalão de feiticeiros nunca poderia executar o Yuji, por não terem todos os dedos. Em compensação pela falta desse último dedo, o Sukuna come o seu próprio corpo mumificado, o que o faz estar com o poder completo mesmo faltando um último pedaço de sua alma. Enquanto isso, a preparação do Gojo foi diferente. Ele se reuniu com seus alunos e os outros feiticeiros, e Choco e Idichi atualizaram ele sobre todas as perdas que seu selamento acarretou. E para finalizar, o Gojo faz o que ele sempre pôde, mas ele evitou. Ele mata todo o alto escalão de Jujutsu. E esse foi o momento de preparação. E para aproveitar essa pequena pausa, eu tenho que pedir para vocês uma coisa. Avalie o vídeo aí, deixa o like se estiver gostando, deixa um feedback aí para saber o que eu posso melhorar e etc. Porque fazendo isso a qualidade dos vídeos vai ser maior e assim eu também consigo saber o que vocês gostaram ou não. E por falar nisso, se você tiver caído de paraquedas aqui no canal e esse foi o primeiro vídeo que você assiste, se você gosta de conteúdo sobre animes, HQs, jogos e tal, talvez você curta os outros vídeos também. Então dá uma conferida aí e se gostar se inscreve. Então seja bem-vindo e bora voltar para a história. Então chega o dia. Enquanto o Gojo passa por seus alunos, o Yuji dá um tapinha nas costas e assim ele aumenta a moral de todo mundo. Enquanto do lado do Sukuna, a Uraume pergunta para ele como vão saber onde e qual o horário da luta. Mas o Sukuna diz que esse tipo de coisa é irrelevante, quando chegar o momento, ele saberá. Então voltando pro Gojo. Ele, o Idichi, a Utahime e o Gakukanji estão em Shibuya, mais especificamente no epicentro de onde as maldições vieram durante o evento. Eles estão ali porque o Gojo pediu algo a eles. Ele pede a Idichi, sua pessoa de confiança, para erguer uma barreira, enquanto a Utahime realiza sua técnica Área Restrita Solista, uma técnica de amplificação durante um curto período de tempo, e com isso sendo amplificado por sua dança e pela música do Gakukanji. O poder da técnica chegou a 120%, e então o Gojo realiza a mesma coisa que Utahime, resultando em uma técnica 200% mais forte. Durante esse curto período de tempo em que o Gojo tinha esse poder maior, ele utilizou para uma única técnica, o Vazio Roxo com 200% do poder. O poder desse golpe foi colossal, ele cruzou toda a distância entre o Gojo e o Sukuna, desintegrando tudo pelo caminho, e graças à barreira de Idichi, o Sukuna mal teve tempo para reagir a esse golpe, o que o causou um dano bem visível.
a perca de um braço. Mas esse ataque não foi para acabar a luta. Ele apenas definiu uma coisa: quem é o desafiante na luta dos mais poderosos. E é aqui, meu povo, que a luta de verdade começa. O Sukuna diz que o Gojo é só mais um peixe na sua tábua de cortar. Talvez um que seja mais fresco que os outros, mas ainda assim, um peixe sem escamas, que ele vai começar a descamar agora. Então o Gojo responde que fez um treinamento especial, e que ele não vai se segurar só por ser o corpo do Megumi. Ele vai resolver isso depois que matar. Então simultaneamente os dois partem para uma troca de socos, com o Gojo até brincando, se jogando no chão e atingindo o Sukuna com um azul, o fazendo atravessar várias paredes. Antes que o Rei das Maldições possa se recuperar disso, o Gojo continua. Ele acerta um chute e o lança até os destroços de um prédio. O Gojo ergue os pedaços desse destroço e lança contra o Sukuna. O Sukuna salta antes de se chocar e utiliza um desmantelar. Não no Gojo, e sim em um prédio próximo, cortando e fazendo todos os andares de cima caírem sobre os dois, que trocam socos. Até que o Sukuna consegue estranhamente ultrapassar o muro. Isso porque ele utilizou a sua extensão de domínio. O prédio então cai e os dois mais fortes saem andando. E depois de se farparem sobre isso, os dois se mostram bem descontraídos antes da luta voltar a todo vapor. Tanto o Sukuna quanto o Gojo expandem seus domínios ao mesmo tempo, e seus níveis são nivelados. Nenhum leva vantagem sobre o outro, exceto por uma coisa. Enquanto o vazio imensurável possui barreira, o santuário malevolente não. Então não existe um cabo de guerra entre os domínios. O Sukuna desfere uma saraivada de cortes que, graças ao alcance maior, acertam a barreira do Gojo por fora, o que quebra o vazio infinito. Isso ao mesmo tempo em que o portador dos 6 olhos tem o seu pescoço cortado. Mas isso foi só o começo. Assim que o Gojo utiliza a técnica de reversão para se curar desse corte, o Sukuna desfere outros, uma saraivada de cortes que o Gojo não pode escapar. Porque, uma vez que um feiticeiro está dentro do domínio do outro, todas suas técnicas são canceladas temporariamente. Então sem o Mugen, o mais forte da Era Moderna, é cortado de todos os lados. Mas Satoru Gojo se mantém de pé. Ele parte em retirada, mas logo o Sukuna o alcança, e ele bota o Gojo sob pressão, indo para a trocação franca. Mas o Gojo logo tem uma ideia para impedir que o Sukuna acerte outra saraivada de cortes daquelas. O ponto central da expansão de domínio do Rei das Maldições não é o próprio rei, e sim o santuário. É isso que o Gojo tem em mente, então ele age. Ele utiliza o domínio simples, que o permite regenerar suas feridas, ao mesmo tempo em que anula temporariamente o acerto garantido do Sukuna, e os dois partem para mais uma luta corpo a corpo. Mas logo o Sukuna começa a cortar o Gojo mais uma vez. O santuário quebra o domínio simples. Mas dessa vez o Gojo não tenta se curar. Enquanto seus alunos se perguntam se o Gojo vai perder, o mais forte da Era Moderna se lança em direção ao Sukuna e o agarra, forçando o Rei das Maldições a não lançar mais fortes. Caso contrário, ele também seria atingido. Enquanto se agarra ao Sukuna, o Gojo mais uma vez utiliza a técnica reversa, mas dessa vez não para se curar. Ele regenera uma técnica, o vermelho, e se jogando no chão, ele dispara a curta distância no rosto do Sukuna. O ataque acerta em cheio e deforma o rosto do Rei das Maldições, mas da mesma forma que o Gojo sorria após sair dessa situação, o Sukuna também esboçava um sorriso. A esse ponto da história, o Yuta assiste a luta preocupado, porque por mais que o Gojo consiga sair por cima mesmo em uma situação dessas, isso tem um preço. O seu cérebro pode se sobrecarregar caso ele utilize essa estratégia de uma forma excessiva. Em Shinjuku, mais uma vez os dois mais fortes se preparam. O Sukuna invoca seu santuário malevolente e o Gojo invoca seu vazio imensurável. A segunda batalha entre as expansões de domínio acabou de começar. Mas dessa vez tem algo diferente. Sabendo que o Sukuna quebrou sua expansão por fora, aproveitando da fragilidade dos domínios a ataques externos, Gojo então inverte as propriedades de dentro e de fora. Ou seja, agora a parte de dentro é menos resistente, enquanto a parte de fora agora é mais resistente. E agora eles voltam a se enfrentar no corpo a corpo, até que o Gojo percebe algo. Assim como ele alterou as propriedades de seu domínio, o Sukuna fez o mesmo. Mas além disso, antes da luta, o Sukuna aprendeu com Kenjaku que ao estar em contato direto com o Gojo durante sua expansão, o vazio imensurável não o afetaria, e por isso ele se cola ao portador dos 6 olhos. A soma disso tudo faz com que pela segunda vez o Rei das Maldições destrua a expansão de domínio de Satoru Gojo. Mas antes que o Sukuna consiga cortá-lo várias vezes, o Gojo executa uma técnica, Emoção da Pétala Decadente, uma técnica secreta das 3 grandes famílias do mundo Jujutsu, um antidomínio que repele ataques, o que faz com que os cortes do Sukuna sejam apenas superficiais. Junto disso, o Gojo se prepara e mais uma vez ele diz, expansão de domínio. Só que dessa vez ele comprime seu vazio imensurável, algo que ele aprendeu graças ao tempo em que ele passou selado. Após isso, a história corta para todos que estão assistindo a luta. Eles estão comentando sobre a possibilidade ou impossibilidade que essa luta já mostrou.
Mas de repente, a nova expansão de Gojo começa a tremer, e rapidamente ela começa a ser atravessada. A expansão é quebrada pela terceira vez. Mas agora tem algo diferente. O Santuário Malevolente também colapsa. Dentro daquela barreira, o Sukuna recebeu tanto dano que foi incapaz de manter de pé. Ao todo foram 3 minutos até que isso acontecesse. O Sukuna, que viu o Gojo utilizar a reversão para se regenerar, faz o mesmo, e logo eles voltam a lutar. Isso enquanto o Gojo pensa sobre o que está acontecendo. O Sukuna não só está tomando as decisões que o levaram para situações mais complicadas, como também tem o fato dele ter ficado na desvantagem durante os 3 minutos dentro da expansão. Ele não aparenta ter nenhuma intenção de usar as 10 sombras do Nego. Mas enquanto o Gojo se pergunta sobre isso, algo acontece. O seu nariz começa a sangrar. E por mais que ele limpe o sangue, como se não fosse nada, Ryuta observa com a mesma apreensão, pois ele sabe o que isso significa. Então mais uma vez, Gojo e Sukuna expandem seus domínios e voltam a lutar. Com mais uma vez o Gojo levando vantagem no físico, e no fim, o mesmo que a última vez acontece. As duas expansões colapsam ao mesmo tempo, mas dessa vez o Gojo acerta o Sukuna antes deles expandirem seus domínios outra vez. Graças a isso, o Sukuna demorou menos de 0,01 segundo a mais para regenerar o seu corpo, o que significa que o vazio imensurável, a expansão de domínio mais poderosa do mundo de Jujutsu, acertou o alvo. Diante da quantidade quase infinita de informações sobrecarregando seu cérebro, o Rei das Maldições fica completamente paralisado. E durante esse tempo, o Gojo começa a executar o seu plano enquanto ele vai na direção do Sukuna. Mas o Gojo não demonstra a intenção de matá-lo. A intenção ainda é salvar o Megumi, deixando o Sukuna extremamente debilitado. Mas quando o Gojo vai finalizar a luta, algo acontece. Com este tesouro, eu invoco Espada de 8 Empunhaduras, Princípio da Divergência, General Divino, Scylla Mahoraga. A 10ª sombra surge entre os dois e com um único golpe destrói o vazio imensurável antes que o Gojo pudesse finalizar a luta. O Mahoraga já estava adaptado ao vazio imensurável. Mas não apenas isso. Durante todo esse tempo, nas 5 expansões de domínio, o Sukuna transferiu o dano que ele teria levado ao Megumi, o afundando ainda mais na escuridão. O Sukuna puxa o Mahoraga de volta à sua sombra e explica que o foco dele era se livrar do perigo de ser atingido pelo vazio imensurável. E por causa disso ele tirou essa carta na manga do Gojo. Então Satoru diz que ao fazer isso, quem se adaptou à expansão de domínio foi a alma do Megumi. E caso o próprio Sukuna seja envolvido pelo vazio, ele será obrigado a trazer o Mahoraga de volta. E como a única técnica ao qual esse Shikigami está adaptado é a expansão de domínio, o Gojo afirma que o destruirá com um único golpe. Então ele se prepara para mais uma vez usar a sua expansão. Mas dessa vez tem algo diferente. Executar a reversão para curar sua técnica tantas vezes cobrou seu preço. Destruir e regenerar o córtex pré-frontal de seu cérebro tantas vezes faz com que o Gojo seja incapaz de expandir o seu domínio. Seu nariz e boca sangram e ele perde o equilíbrio, momentaneamente caindo de joelhos. Então o Sukuna o explica isso, rindo. E ele finaliza dizendo: "Adeus mais forte." Zombando do Gojo, ele continua: "Você é só um cara comum que só é o que é, pois nasceu em uma era em que eu não existia." E então Sukuna se prepara para finalizar a luta, expandindo seu santuário mais uma vez. Mas, de repente, o santuário colapsa. O Sukuna havia ficado exposto ao vazio imensurável por 10 segundos, mas esse tempo cobrou seu custo. Ele jorra ainda mais sangue que o próprio Gojo, que ri com a cena e diz que enquanto seus alunos estão assistindo, ele vai se exibir um pouquinho. Agora que tanto Satoru Gojo quanto Ryoma e Sukuna já não são mais capazes de expandir seus domínios, Gojo puxa o Sukuna com o azul e o atinge com um soco. E como no físico o Gojo já foi mostrado como o melhor, ele começa a levar uma grande vantagem na trocação. Ele arrasta o Sukuna pelo campo de batalha, esfregando o rosto dele em prédios, e logo depois o arremessa. Aproveitando essa abertura, o Gojo utiliza o azul para esmagar o Rei das Maldições contra a paisagem, mas logo o Sukuna parte para o contra-ataque. Eles voltam a trocar golpes, mas eles ficam num impasse. O Gojo então começa a se mover tão rápido que ele cria pós-imagens, mas o Sukuna consegue perceber o original. Então logo que o Satoru tenta acertá-lo, ele reage ao verdadeiro e o acerta um soco, que o Gojo bloqueia, mas ainda assim é lançado para longe. O Gojo cai sentado sobre um semáforo, e então algumas coisas são explicadas. Primeiro, quando a roda do Mahoraga gira pela primeira vez, para ele começar a se adaptar ao ilimitado. Mas provavelmente devido à sua complexidade, o Dharma ainda precisa girar mais 3 vezes antes de conseguir passar pela parte intangível do mundo. Mas por outro lado, para que o Sukuna possa ferir o Gojo fisicamente nesse meio tempo, ele precisa utilizar sua amplificação de domínio, assim como ele fez lá no começo. Porém, ao fazer isso da mesma forma que durante a expansão de domínio, todas suas outras técnicas são canceladas temporariamente. E como o Gojo nota que ele estava sendo adaptado,
ele limita suas técnicas para não ser completamente adaptado. O Sukuna diz que faltam 3 giros até o sorriso do Gojo sumir, mas o Gojo brinca e diz que vai matá-lo antes disso, que faz até a Anjo e o Itadori se perguntarem se o Gojo já se esqueceu que esse é o corpo do Nebu. Logo a roda gira pela segunda vez, mas o Gojo não se preocupa. Com um sorriso no rosto, ele percebe o Sukuna e o cerca, criando 5 esferas com azul e disparando contra o Rei das Maldições, que desvia, mas acaba dando uma brecha para o Gojo acertar um chute, que rasga parte da sua cintura. Mas ao mesmo tempo, a roda da arma gira pela terceira vez. Após o próximo giro, o Mahoraga estará completamente adaptado. Então o Gojo decide acabar com a luta. Usando um pilar como ponto cego, ele dispara um vermelho na direção do Sukuna, que consegue bloquear utilizando sua amplificação de domínio, porque assim ele reduz o dano do ataque. E logo o Sukuna zomba, perguntando se o Gojo está com pressa após esse truque ter falhado. Mas o Gojo apenas responde que o vermelho não explodiu, e de trás do Sukuna, o vermelho que havia mudado de trajetória, passando por trás de vários pilares de sustentação, explode, o que arremessa o Rei das Maldições para frente, ao mesmo tempo em que o Gojo firma o punho e o golpeia. A força física do mais forte da Era Moderna, sua técnica azul, o soco mais poderoso de todos, aprimorado, pois junto disso o Gojo realiza o fenômeno Black Flash. A potência é tão esmagadora que perfura o peito do Sukuna e o nocauteia. Porém, assim que ele apaga, a roda da arma gira pela última vez. Mahoraga sai da sombra completamente adaptado ao ilimitado. Ele já sai desferindo um corte no torso do Gojo. E apesar do Gojo demonstrar os sinais de cansaço, com sua técnica de reversão curando os ataques mais lentamente, ele ainda se cura do ataque do Mahoraga. Mesmo que o oponente seja o Rei das Maldições, nenhum dos que assistia à luta de camarote cogitou que o Gojo poderia perder até esse momento. Mais do que isso, essa possibilidade acaba de passar pela mente do próprio Satoru, que se lembra de Toji, o homem que mais o deixou próximo da morte, o que tira de Gojo um sorriso, gratidão. Rapidamente ele parte para cima do Mahoraga e o acerta 2 vezes, o arremessando para longe. O Gojo abre esse espaço para entoar sua técnica amaldiçoada, assim fortalecendo o vermelho que ele pretende utilizar para finalizar o Mahoraga. Porém, ao mesmo tempo, o Sukuna recobra a consciência e invoca os coelhos, assim camuflando o General Divino. E depois de brincar que o Sukuna acordou do sono da beleza, os dois, ou melhor, os 3 começam a lutar. Eles saem do subsolo com o Sukuna protegendo o Mahoraga para usá-lo ofensivamente sem que o Gojo consiga destruí-lo, e logo depois disso o Sukuna arremessa um extintor de incêndio, que explode e cria uma cortina de fumaça. E se aproveitando dessa abertura, o Sukuna copia a postura do Chozo emulando o sangue perfurante, mas ao invés do sangue, ele usa água. A pressão do disparo é tanto que quando acerta o braço do Gojo, o perfura. E com isso, o Gojo pensa que a adaptação do Mahoraga, ao entrar em contato com o Gojo, não simplesmente ignora sua intangibilidade graças ao Mugi, ela simplesmente anula, fazendo com que o próprio Sukuna possa acertá-lo desde que o Mahoraga esteja em contato com o Gojo. Mas antes que ele possa se aprofundar nas explicações, o Sukuna diz: "Não leve isso a mal, isso não será 2 contra 1. E com o sinal de mão, ele invoca mais uma sombra, Quimera Águia, uma sombra fundida a partir de Inoue e totalidade. Agora a luta são 3 contra 1. Mas o Gojo não se abala. Ele brinca com o fato de que o Sukuna parece uma criança no meio dessas 2 sombras gigantes, e logo os 3 partem para cima do Gojo, que desvia de todos os ataques, e revida antecipando a água perfurante do Sukuna, que emergiu da sombra do próprio Satoru. Após desviar dessa sequência de golpes, o Gojo consegue uma abertura e dispara um vermelho em Mahoraga. Porém, nesse momento, o Shikigan mal sofre danos, tanto pela liberação de energia do Gojo estar menor, quanto pela adaptação gradual do Mahoraga ao vermelho. Nesse cenário, Gojo só tem uma forma de destruir o Mahoraga com um único ataque. Ele tem que liberar a forma do vazio ilimitado. Então a luta continua. O Gojo enfrenta a Quimera e o Mahoraga enquanto o Sukuna se esconde nas sombras, assim evitando receber um vazio roxo. Pois no começo da luta, graças à distância, o golpe enfraqueceu e ele conseguiu resistir. Mas agora, no estado em que Sukuna está, receber um roxo a 100% seria fatal. Já o Gojo, sabendo que a Quimera poderia curar não só ela mesma, como também o próprio Sukuna, decide lidar com esse Shikigami primeiro. Mas ele não contava com uma coisa. O Sukuna provoca o Mahoraga e o induz a melhorar. Rapidamente, o General Divino ataca. A roda gira e o Mahoraga desfere um corte colossal, que oblitera vários prédios, assim como o próprio braço de Satoru Gojo. Sem um braço, com uma liberação de energia amaldiçoada menor e em uma desvantagem numérica, Satoru Gojo é encurralado. Enquanto a Quimera e o Mahoraga mantêm Gojo ocupado, Sukuna emerge das sombras e o acerta um chute no pescoço, o arremessando para trás. E logo em seguida, Gojo recebe um soco da Quimera. Mas isso mal o afeta. Satoru olha para a Quimera sorrindo
e diz que ela não é digna dessa luta. E então, com um único movimento, ele executa uma liberação máxima do Azul. Um ataque tão massivo que comprimiu o Shikigami em uma pequena esfera e explodiu tudo no caminho, com exceção de Mahoraga e Sukuna, pois a adaptação do Shikigami serviu como um escudo pro Rei das Maldições. Enquanto o Satoru parte pro ataque entusiasmado, o Sukuna pela primeira vez em milhares de anos sente medo. No corpo a corpo, Gojo acerta Black Flashes no Mahoraga e bloqueia os golpes do Sukuna. Ele manda os dois um pouco para longe e assim consegue um tempo. Ele começa a recitar um conjuramento verbal para assim fortalecer sua técnica. O Sukuna, supondo que o ataque seja no vermelho, planeja que Mahoraga o receba, para assim se adaptar completamente. Mas para sua surpresa, o Gojo não dispara o ataque em sua direção. A liberação do vermelho vai em direção aos céus, e o Rei das Maldições grita para o Mahoraga. Ele percebeu que o objetivo do Gojo é juntar esse vermelho com o azul que permaneceu após a destruição da Quimera. O Shikigami vai até o vermelho, mas ao mesmo tempo Satoru voa até ele. O vermelho se mantém parado no céu, mas a ideia de Gojo era uni-lo com o que sobrou do azul. Então, nos céus de Shijunku, a adaptação de Mahoraga dessa vez o atrapalhou. Ao invés dele ser atraído por um azul que o Gojo utiliza, ele ficou imóvel, inalterado, e por causa disso, Gojo acerta um soco. Sabendo o que vai acontecer, Sukuna utiliza um jato d'água para tentar impedir, e logo em seguida ele é atingido por Gojo na costela. Mas o Sukuna diz que o golpe de Gojo foi tarde demais, porém o Satoru se mantém sereno. Então ele começa outra conjuração verbal. Seu azul engole a água perfurante de Sukuna, que se choca enquanto tudo acontece. O azul e o vermelho se unem e eles criam um roxo. Um ataque que explode em uma rajada omnidirecional que desintegra a roda Dharma e o próprio Mahoraga ao mesmo tempo. E assim, Gojo oblitera a parte de Shinjuku. Nos escombros, Yomen Sukuna se levanta, gravemente ferido e se escorando em uma parede. Do outro lado, Satoru Gojo se mantém de pé. O dano que ele recebeu foi menor, porque mesmo essa sendo uma técnica de autodestruição, sua energia amaldiçoada reduziu os efeitos colaterais. Já o Sukuna está com uma regeneração lenta, gravemente ferido, sem o Mahoraga e também incapaz de utilizar a sua amplificação de domínio por enquanto. O que significa que esse confronto direto entre os dois desastres naturais do mundo Jujutsu tem seu vencedor, e seu nome é Satoru Gojo. Essa é a declaração de Kusakabe sobre o resultado da luta. Mas as coisas não são tão simples. A história corta para o Gojo, e em sua mente ele se pergunta sobre muitas coisas. Ele conversa com Geto e Nanami, com o diretor, enfim, com os mortos. E assim que a história volta ao mundo real, nós vemos que Satoru Gojo foi cortado ao meio. Desde que Mahoraga começou seu processo de adaptação, o Sukuna buscava nele um exemplo, uma maneira completa de burlar a intangibilidade do mundo. E após o último corte de Mahoraga, ele aprendeu. Ele desferiu o mesmo golpe, um corte supremo capaz de cortar o tecido do próprio espaço e ignorar por completo as barreiras e resistências de tudo no caminho. Um corte capaz de burlar o ilimitado. E esse corte trouxe a morte de Satoru Gojo, aquele que Sukuna reconhece e diz que nunca se esquecerá. O vencedor da Batalha dos Mais Fortes é Ryomen Sukuna, o Rei das Maldições. E é desse jeito que acaba a batalha entre os mais fortes de Jujutsu Kaisen. E antes de eu começar com minhas considerações sobre essa luta, eu tenho que deixar claro que teve muita coisa que eu tive que cortar do vídeo, porque senão teria facilmente mais de 30 minutos. E entre as coisas que eu cortei, tem vários diálogos, a maioria deles explicando algumas coisas mais secundárias, e também tem o Yuta e o Hajime quase saindo no soco, porque o Yuta queria interferir na luta. E, inclusive, eu também não falei, mas assim que a luta acaba, o Hajime já estava quase no campo de batalha para ele finalmente lutar com o Sukuna. Uma outra coisa que eu cortei foi essa parte final do Gojo conversando com os mortos. Isso porque tiraria um pouco do impacto da derrota dele. O cara começou a falar com o defunto é obviamente um mau sinal, né? No fim, minhas únicas críticas em relação a essa luta são, primeiro, como o Gojo perdeu. Porque o cara terminou o penúltimo capítulo dessa luta não apenas ganhando, mas com uma explicação do Kusakabe explicando o porquê a vitória seria dele. E no outro capítulo ele simplesmente aparece morto. Ou seja, o golpe que definiu a luta foi fora de tela. Cara, isso realmente foi bem fraco na minha opinião. E uma outra reclamação que eu tenho é em relação ao local do corte. Porque o Sukuna partiu o Gojo ao meio com ele tendo recuperado quase todo o seu status inicial. Então volta lá naquela tecla que o Gojo bateu lá na luta contra o Toji, dizendo que se fosse pra matar ele, tinha que arrancar a cabeça. Então, tipo, como assim? Não arrancou a cabeça e ele morreu? Meio estranho. Ou ele só não morreu, mas... Enfim, de qualquer forma, é meio sem sentido, porque teoricamente ele poderia regenerar. Então, aí fica aquela questão. O Gege esqueceu disso? Ele ignorou pra dar um fim mais bonito pro personagem? Ou isso foi intencional por algum motivo? No momento em que eu tô gravando o vídeo, o capítulo acabou de sair, então nós não temos essa resposta ainda.
mas eu genuinamente espero que não tenha sido proposital, porque vai ficar meio sem nexo o Gojo simplesmente não regenerar. E por último, tem uma coisa que eu achei bem interessante, que foi quando o Gojo estava conversando com o Nanami e o Geto, e também com o Haibara. E lá ele disse que não tinha certeza de que ganharia do Sukuna mesmo sem as 10 sombras. Mas eu achei isso meio estranho, porque vamos combinar que o Sukuna só venceu essa luta por causa das 10 sombras. Ele precisou que o Mahoraga fosse uma espécie de, entre muitas aspas aqui, professor, para ele conseguir aprender esse corte que foi o que garantiu a vitória dele contra o Gojo. Antes disso, o Sukuna estava inclusive com medo de morrer. Então, assim, baseado no quanto o nível de estratégia e inteligência em combate do Sukuna foi bem trabalhado na luta, eu até acho que com o tempo ele aprenderia a fazer algo desse tipo sozinho, mas não durante essa luta. Isso porque nós temos que lembrar que o conhecimento sobre física na Era Heian era bem limitado se comparado ao que nós temos hoje. Então não é como se o Sukuna tivesse o conhecimento teórico desse corte e ele só precisasse colocar em prática. Ele aprendeu vendo o Mahoraga fazer. Então, pelo menos pra mim, essa citação ficou meio jogada. Quase como se o Gojo estivesse dizendo isso só pra se conformar que perdeu, ou o Gege deu essa fala pra dizer que podia ter escrito alguma outra forma do Sukuna vencer sem que ele utilizasse as 10 sombras. Mas, sei lá, eu achei meio estranho. Mas o que vocês acharam dessa fala? Baseado só no que foi mostrado, pra vocês isso faz sentido ou não? Inclusive, aproveita que vocês vão comentar e falem nos comentários alguma outra luta de Jujutsu Kaisen que vocês querem ver aqui no canal. Porque, enfim, eu já falei demais, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, e por hoje é só. Falou!